pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma reunião do nosso grupo de estudos do Saber Pleno e hoje o tema é meditação e autocontrole. Então a gente vai conversar aqui e destrinchar um pouco desse tema, debater a respeito dele, compartilhar algumas experiências a respeito e entender como é que funciona esse contexto aí, esses dois temas casados, tá bom? Vamos lá. Como o propósito da questão da meditação, ela é um tema mais amplo, né? E tem também a questão da prática. Eu, particularmente, não tenho prática ainda com meditação, conheço pessoas que têm, né? Mas aí eu quis aumentar isso pra gente trabalhar, então, a questão não só da meditação, como a gente não tem a questão prática dela, eu procurei aliar isso ao tema de autocontrole, que eu acho que são temas que são extremamente conectados, né? Porque uma coisa acaba te levando à outra. E, enfim, eu acho que esse processo é interessante para a gente entender a conexão dos benefícios da meditação, como isso pode te ajudar de uma forma prática e a questão do autocontrole, né? A importância do autocontrole e como a meditação ajuda nesse processo aí para a gente linkar essas duas questões. E aí esse texto é uma entrevista, na verdade, né? O texto do Personari é uma entrevista com um monge, né? Um monge tailandês, que o nome dele eu não sei falar, Burintitakusau, alguma coisa assim, né? E esse monge, ele fala, né, muito a respeito de como a meditação, ela deve se tornar uma prática, como é que eu posso falar? Um hábito, né? Como tudo que a gente faz no nosso dia a dia, a gente come, a gente toma banho, a gente dorme. A meditação, o objetivo é que ela se torne um hábito, para que ela não seja uma tarefa a mais a ser feita, e sim uma coisa que faz parte aí do seu dia. Mas, enfim, antes da gente falar de como o monge coloca isso como um hábito, né, nesse texto do Personari, eu vou para o segundo texto, que ele vai explicar na teoria o que é meditação, né? Então, nesse texto da Cura pela Natureza, ele vem trazer o conceito de meditação, né? E aí ele vai falar que a meditação não é uma técnica, mas sim um estilo de vida. A meditação significa a cessação do processo de um pensamento. Ela descreve um estado de consciência quando a mente está livre de pensamentos dispersos e padrões diferentes. O observador, aquele que está fazendo a meditação, percebe que toda atividade da mente é reduzida a uma só, né? Então aí a gente vê que dentro do conceito da meditação, a gente já tem atrelado uma prática de autocontrole, né? Que seria, teoricamente, o controle aí da mente, de como você se comporta e de como você vive, né? De uma forma geral. Hoje, dentro da rotina que a gente estabelece de uma forma corrida e com muitas atividades, muitas coisas a serem feitas, a nossa cabeça fica a mil, né? E acaba sobrando pouco tempo pra gente fazer aquele exercício de olhar pra dentro, de fazer talvez uma oração, como você mesmo disse, ou de praticar a espiritualidade de uma forma mais concentrada, de uma forma mais centrada, né? Consciente até, né? Porque eu acho que dentro desse processo normótico que a gente tem, a gente não pratica, é exatamente isso que você falou, a espiritualidade de uma forma consciente, né? E aí todo o caminho, todo o processo de autoconhecimento, de autocontrole, de reconhecimento do eu, ele vem justamente com o objetivo de falar, não, peraí, vamos parar, vamos analisar o que tem aí dentro, o que está acontecendo aí, e a partir daí a gente vai fazer um movimento para que isso seja consciente, para que passe a ser uma coisa
que você esteja atuante efetivamente na sua vida, né? E não no vai da valsa, não tipo levando de qualquer... Eu costumo falar que eu acho engraçado isso, né? Eu costumo dizer que é como uma prova, né? É como a gente fazia na escola. Enquanto você não passa, você não pontua a prova, você não aprende a lição, você vai ficar tendo aquela tarefa repetidamente, toda hora aquilo vai acontecendo, até a hora que você desperta e fala, não, agora realmente eu entendi, é isso mesmo, e tira 10 na prova, né? Eu acho que é isso. Isso. E aí, seguindo nesse texto da cura pela natureza, né? Deixa eu só pegar o nome aqui, até pra gente registrar aqui pro pessoal que vai ver o vídeo depois. O site é A Cura pela Natureza e o nome do texto é Meditação, né? Enfim, depois eu vou colocar os links lá. Então, nesse mesmo texto, ele toca num assunto aí que você citou, que para uma pessoa comum, né, uma pessoa que pratica a espiritualidade, a meditação pode ser considerada como um culto ou uma oração. Ou seja, isso pode se desdobrar numa prática, um ritual pessoal, né? Então, e aí ele vai falando mais adiante. Meditação significa consciência, né? O que quer que você faça com consciência é uma meditação. Prestar atenção na sua respiração é uma meditação. Ouvir os pássaros é uma meditação. Enquanto essas atividades estão livres de qualquer outra distração para a mente, é uma meditação. Então, aqui nesse texto, ele está conceituando o seguinte, que tudo aquilo que você faz com consciência, né, que você se mantém presente naquele momento, é uma meditação, né? Então, uma oração é uma meditação, o ato de você perceber a sua respiração é uma meditação, você estar caminhando e, né, prestando atenção na paisagem, nos pássaros, enfim, focando a sua atenção para um determinado ponto, aquilo pode ser considerado uma meditação, porque é quando você você foca numa determinada questão, né, num determinado processo, e você desliga o resto dos pensamentos, né? Mas eu acho que isso dentro da nossa realidade de hoje é um processo um pouco complicado, né? Porque não é nem complicado, mas eu acho que é um desafio, porque você conseguir tirar o barulho da cabeça, né? Tirar o barulho externo e silenciar sua mente e aplicar um foco numa determinada coisa, né? Num determinado processo seu, é um desafio muito grande. E é exatamente disso que o texto do personagem aí, falando do monge tailandês, essa entrevista com o monge, vai falar que a meditação, ele usa exatamente isso na chamada do título. A meditar é igual tomar banho. Por quê? Ele coloca isso como uma tarefa que você tem que executar todos os dias um pouquinho, né? Até que você consiga aumentar gradativamente essa aplicação, essa reprodução no seu cotidiano, a ponto de você efetivamente praticar isso em todos os níveis, né? Como ele falou lá, não é só uma prática, é um estilo de vida, né? É uma forma que você observa um exercício e fala, não, agora isso está integrado em mim, né? Faz sentido, vou começar a praticar, quero que isso se amplie, né? E aí, esse texto, ele vai falar o seguinte: meditação é uma ferramenta para trazer todos de volta ao seu eu interior. Naquele silêncio, podemos compreender que todos somos iguais por dentro. Todos temos emoções como raiva, felicidade, angústias. Você fecha os olhos e vê mais semelhanças, mas quando abre os olhos, vê as diferenças. Olha que legal isso, né? Tipo, ele vai trazer uma reflexão de que
Hoje a gente se considera tão diferente uns dos outros, e realmente, né, nós somos, mas em essência, né, se a gente fechar os olhos e fazer esse movimento de autoanálise, a gente vai perceber que, na verdade, a gente tem todo mundo uma essência, né? Talvez as nossas dores sejam semelhantes, os nossos problemas, e a gente possa aprender um em conjunto com o outro. É engraçado porque, assim, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade muito grande de encurtar caminhos, né? Inclusive, quando eu dou palestra, eu falo sobre inteligência emocional, no livro do Goleman, ele fala muito isso, né? De como comportamentos se tornam automáticos, né? De como a gente responde depois de um determinado tempo de uma forma automática para determinadas questões da nossa vida. E isso é uma coisa inata do cérebro, né? O cérebro, ele faz esse trabalho automaticamente, né? Então, ele vai pegar coisas que você faz no seu dia a dia e vai encurtar aquele caminho. Então, você sabe que todo dia você levanta, né? Você vai levantar, você vai escovar o seu dente, você vai fazer xixi, você vai vestir a sua roupa e aí depois você vai tomar o seu café e sair para o seu trabalho, né? Então você não pensa o que você tem que fazer, né? Se você for até observar, todos os dias você segue a mesma sequência de comportamento ou de atividades que você costuma fazer, né? Então, se a gente tem esse recurso no nosso cérebro e a gente pode lançar mão deles, como dirigir, por exemplo, também é uma coisa que a gente já faz de uma forma automática. Quem já dirige há muito tempo e tem essa habilidade, não pensa para trocar marcha, a hora de pisar no freio, é uma atividade automática. Então, eu acho que o barato tá aí a gente pensar nisso, em a gente usar essa ferramenta que o nosso cérebro disponibiliza para traçar novos caminhos, né? Então, se eu sei dirigir de forma automática, ou, por exemplo, o comportamento da reclamação, né? Quando você começa a se comportar de uma forma que você só reclama da vida, só reclama das coisas todo dia você vai reclamar, cada dia você vai reclamar mais. Tem pessoas que a reclamação é crônica, né? Que ela já vira um hábito, reclama porque tá sol, reclama porque choveu, reclama porque tá frio, tá calor, sempre tem um motivo para reclamar. E isso também faz parte de um caminho. Por que não a gente pegar essa atividade que já é realizada de uma forma automática e não traçar novos caminhos de hábitos, né? Mudar hábitos. Então, se eu sei que... E aí no livro lá que eu falei, naquele primeiro encontro, O Poder do Hábito, né? Ele fala que se durante um mês, se eu não me engano, você repetir a mesma atividade de uma forma contínua, aquilo já vai criar um atalho no seu cérebro e aí aquilo vai automaticamente virar um novo hábito, né? Então aí, por que não construir esse novo hábito dentro do processo de meditação? É uma ideia legal pra gente pensar, né? Porque lá na frente acho que a gente vai debater e entender como esses dois temas estão conectados, né? Meditação e autocontrole. Como uma coisa faz um complemento à outra, como um viabiliza a existência do outro. Esse texto, ele é um texto mais científico, né? Então ele tem embasamento, por exemplo, aqui esse trecho que eu vou falar é de um psicólogo, né? Então ele tem um embasamento mais na neurociência. É até legal para a gente entender como funciona esse processo de uma forma mais científica. Então, nesse texto, ele vai falar o seguinte: pessoas com bom autocontrole são, em geral, mais bem-sucedidas no trabalho e mantêm relacionamentos estáveis, como comprovam estudos com o psicólogo social Roy Baumeister e seus colegas da Universidade Estadual da Flórida. Ele reconhece que, apesar de a autonomia emocional ser tão importante para o convívio, durante muito tempo seus fundamentos neurobiológicos foram ignorados. Hoje, os pesquisadores que se dedicam a esse estudo investigam principalmente duas questões. Primeira,
os processos cerebrais responsáveis por nossa capacidade de autocontrole social. E segundo, as características neurobiológicas que possam esclarecer as diferenças individuais relacionadas a essa capacidade. Então, existem pesquisas, né? Aí a gente percebe que existem estudos a respeito dessa questão do autocontrole, né? E que vão falar pra gente a importância, talvez, o fato de ser fundamental o autocontrole para uma boa convivência em sociedade. Afinal, a gente não pode sair por aí falando o que bem quiser, né? Você, porque teve uma briga, por exemplo, uma discussão no seu trabalho, você não pode xingar o seu colega. Ou porque você teve um problema no seu relacionamento, né? Uma discussão, o correto, né? Não é você sair por aí espancando seu parceiro. Você concorda? Tudo isso é uma questão de autocontrole. Oi? Ou traindo. Outro tipo de comportamento que não o agressivo, né? Ser o agressivo, mas de outras maneiras, né? Falando mal, traindo, pagando na mesma moeda, isso, né? Tudo faz parte, né? É isso aí. Controlar, né? E aí é legal quando ele fala que pessoas com maior autocontrole são mais bem-sucedidas. Por que são mais bem-sucedidas? Porque elas estabelecem relacionamentos mais estáveis com as pessoas, né? Elas conseguem responder de uma forma inteligente para as situações. E não aí deixar que o calor da emoção, né? É o que o Goleman lá no livro de inteligência emocional ele chama de... Como é que é? Sequestro emocional, que é quando você sai fora de si, né? A raiva, aquela emoção toma conta e você depois fala, putz, eu não devia ter falado isso, ou eu não devia ter feito isso. Eu me excedi. É. Eu me excedi, né? Você se arrepende, né? E é muito legal porque, assim, esse trecho aí dessa inclusive nessa matéria, ele traz dados dessa pesquisa, né, que como participaram 2 grupos aí, enfim, teve uma série de dinâmicas nessa pesquisa e que ele conseguiu comprovar ao final dela, né, que existe uma ativação reduzida do cérebro nessas áreas pré-frontais, por exemplo, em criminosos psicopatas, que são pessoas que não têm autocontrole. Então, existe um fator químico, neurobiológico relacionado ao autocontrole. Não é só a prática, não é só a questão, sei lá, tipo, não é espiritual, mas energética, de você se concentrar, de você se trabalhar. Existe uma questão química, né, que envolve o corpo, né? E se a gente for pensar que o autocontrole, assim como a meditação, melhor, que o autocontrole pode ser um resultado da meditação, que é um hábito, também é uma força para a gente aprender, né? Também existe uma resposta... Mas no fim você não acha que a meditação é uma ferramenta? É, exatamente isso. É uma ferramenta... A meditação é uma ferramenta para um melhor bem-estar, né? E para o autocontrole. Para o autocontrole. Assim que, por exemplo, caminhar todo dia, ela é uma ferramenta para você, por exemplo, não somente se sentir melhor fisicamente, de corpo, emagrecer, mas também de relaxar, de passar o estresse, de diminuir, um monte de coisa, né? São ferramentas que a gente busca e que a gente usa para melhor viver, né? É isso aí. E aí, numa outra matéria que eu coloquei lá pra gente, né? Essa matéria é daquele site, eu gosto muito desse site, chama A Mente é Maravilhosa. Eu já usei ele como referência em outros encontros nossos, né? E essa matéria, ela vai falar, o título dela é Autocontrole, uma habilidade que pode ser reforçada, né? Então, seguindo aí a ideia da mente e cérebro, ela vai falar o seguinte, que autocontrole é a habilidade de tomar as rédeas das nossas emoções, em especial as mais fortes como a raiva.
Apelamos para a nossa capacidade de autocontrole, por exemplo, quando tentamos manter o foco numa tarefa que deve ser realizada sem distrações. Mas o que acontece quando nos sentimos frequentemente sobrecarregados? Como podemos manter a força de vontade? A palavra autocontrole costuma ser equiparada com a limitação de condutas inconvenientes. No entanto, trabalhar essa habilidade tem mais a ver com a incorporação de uma conduta que influencia a probabilidade e a maneira como as coisas vão acontecer. Ou seja, lembra que a gente falou lá no último encontro sobre autoconhecimento, né? Aqui ele está falando exatamente o seguinte, que quando você incorpora o autocontrole como uma conduta, né, ela passa a determinar os resultados da sua vida. E isso é óbvio, né? Porque se amanhã você tiver um problema no seu trabalho e você xingar o seu chefe, você vai ser demitido, né? É um resultado automático. Ao mesmo tempo que se amanhã você responder de uma forma diferente para as pessoas e começar a intensificar o autocontrole no seu comportamento, a resposta das pessoas, a resposta do externo vai ser diferente para você, né? É um resultado aí, uma coisa leva a outra. Acho que então o autocontrole, ele tá muito ligado à inteligência emocional, né? Totalmente Sim. ligado, né? Sim. Sim. Assim como a inteligência emocional, essa é mais uma faculdade que a gente precisa desenvolver, né? É muito engraçado porque se a gente for analisar por essa ótica, a gente tem preparo zero para lidar com as coisas, né? Porque desde pequeno você aprende a ler, você aprende a escrever, você aprende fórmula de Bhaskara, você aprende uma série de coisas que, óbvio, são importantes para a sua formação. Mas a gente não tem psicologia de vida. A gente não aprende como a se comportar, como a viver, como a inteligência emocional, a gente não aprende a importância do autocontrole. É lógico que todos esses conceitos estão intrínsecos, né, no viver. E isso, teoricamente, a gente aprende em casa. Mas não é tão simples. Na verdade, eu acho que de uns tempos pra cá, né, quando esses estudos acerca da mente, né, a neurociência e até a espiritualidade de uma forma geral, aí, energia, tudo isso, a própria física quântica, os estudos de PNL. De uns tempos pra cá que essas coisas vêm sendo mais fomentadas e trabalhadas, que a gente começou a entender o como isso faz diferença na nossa vida prática, né? Porque até então viver normoticamente era uma coisa normal, você viver no piloto automático, você trabalhar com uma coisa que você não gosta, ou você reclamar todo dia, tudo isso eram coisas que a gente achava que era normal, quando na verdade não é nada normal e não tem que ser normal, né? Então eu acho que hoje as pessoas estão mais engajadas nesses temas, né? Elas participam, elas querem saber mais a respeito disso, justamente para facilitar a vida, né? Porque esse é o objetivo de estudar ou de desenvolver essas questões como autocontrole, a inteligência emocional, a meditação, o autoconhecimento. É você conseguir levar uma vida mais estável, mais feliz, mais produtiva, né? Com menos como é que eu posso falar? Intempéries, menos problemas, assim, de uma forma geral, né? Não que isso vá eliminar os seus problemas, mas vai fazer você enxergar as coisas por uma outra ótica. Seguindo ainda nesse texto do A Mente é Maravilhosa, esse texto de autocontrole, quem está escrevendo é uma psicóloga, então ela leva a questão do autocontrole para a parte da terapia. Mas eu coloquei aqui porque eu acho que é extremamente conectado com a questão da meditação. Eu vou ler um trecho agora, vocês vão entender
o que eu tô querendo dizer. Ao invés da palavra terapia, eu vou substituir ela pela meditação. E vocês vão ver como vai caber perfeitamente. Nesse trecho aqui da matéria, ela fala o seguinte: a meditação aborda a nossa capacidade de observar a própria conduta de modo que possamos reconhecer e compreender alguns aspectos problemáticos, assim como as características das situações que as afloram. Nosso papel nesse processo de mudança e de aprendizado está aliado com a motivação e com as vantagens de reforçar o autocontrole. Então, você vê, aqui ela fala da terapia, mas se a gente for substituir isso para meditação, o movimento é o mesmo, porque ele vai falar o seguinte, que quando a gente pratica a meditação, a gente desenvolve a capacidade de se observar, de observar o nosso interior, né? Como lá num dos primeiros trechos que a gente leu aqui dos textos, ele fala que a meditação é um processo de viagem interior. É onde você se volta para dentro e começa a olhar as coisas de uma outra forma. E aqui o processo ele segue o mesmo movimento, né? Ele te dá uma capacidade de observar a sua própria conduta para que você consiga reconhecer os pontos falhos e os pontos positivos que você tem que continuar investindo, para que você tenha uma atuação ativa nesse processo de mudança da vida, né? Reforçando o processo de autocontrole. Porque sem isso, como é que a gente vive, né? Não tem como viver sem autocontrole, Você fica à mercê das situações, né? Você fica jogado. Você fica até, eu vou dizer, eu que estou muito... que vivencio a ausência de autocontrole, você fica à mercê das suas próprias emoções, né? Então, você quando tá com raiva, quando você chora, você chora, não que esteja errado, mas é tudo intenso. Não é tão necessário passar por isso, entendeu? O problema não é tão assim pra você... Sabe, às vezes eu escuto uma resposta e fico transtornada e não é isso, entendeu? Depois que acontece, que você para, que passou, que você pensa, você reflete, você dá até razão pra pessoa. Mas na hora vem uma irracionalidade, entendeu? O mais louco é isso, assim, eu também durante muito tempo eu tive essa questão da intensidade. A falta de autocontrole, ela te torna uma pessoa muito intensa em todos os extremos, né? E aí eu começava a perceber o seguinte, quando eu ficava muito triste, eu chorava muito, aí eu ficava muito cansada, com muito sono, muito exausta. Ou, por exemplo, eu passava por um ímpeto de raiva, eu ficava completamente descontrolada e me atacava ansiedade, dor de estômago, aquele frio na barriga, aquela coisa. E aí, depois que aquilo passava, eu via como o meu corpo tava moído, sabe? Parecia que eu tinha, sei lá, passado um trator em cima de mim. E tudo isso, depois eu comecei a entender que é o desgaste, o desprendimento energético que a gente acaba tendo nesses altos e baixos, nesses ímpetos emocionais, né? Nesse sequestro emocional. Então, você perde muita energia quando você fica muito triste ou alguma coisa te toca de uma forma muito forte, né? Você perde muita energia, inclusive, por exemplo, quando você fica muito feliz, que você fica efusivo, e aí fica aquela coisa intensa e não sei o que, você também perde muita energia. Não que a vida tenha que ser, né, uma estabilidade só, não é isso, até porque isso não faz parte da nossa natureza. Mas o objetivo da gente se trabalhar é a gente saber dosar isso de uma forma positiva. Vou ficar feliz, vou curtir de uma forma boa. Tô triste, vou ficar chateado, tudo bem, mas de uma forma com alto que assim, eu também vejo, e aqui nesse texto ele vai falar disso, eu vou ler o trecho, que a gente também tem que se reconhecer como falha e aceitar isso, mas de uma forma proativa. Sei que tem esses problemas, sou ansioso, não tenho autocontrole,
mas vou me esforçar para trabalhar isso, né? E aqui ela fala exatamente isso. Precisamos aceitar que esses comportamentos dos quais não gostamos fazem parte de quem nós somos. Nos reconhecemos como responsáveis por nossas próprias ações, sem justificá-las e sem nos culparmos, ou culparmos qualquer outra pessoa. Reconhecendo que podemos decidir, estaremos ganhando tranquilidade e não nos sentiremos mais sobrecarregados, né? Aí vem muito do que a gente conversou lá na última aula sobre autoconhecimento. É você se aceitar. Não você falar, ai, que ódio, que raiva, eu não tenho autocontrole, eu sou péssima, eu sou horrível, eu sou a pior pessoa do mundo. Não, não é esse o caminho. Não é se combatendo que você vai resolver o seu problema. É justamente fazendo o sentido inverso. É falando, não, tudo bem, eu sei que eu sou uma pessoa ansiosa, eu sei que eu não tenho disciplina, eu sei que eu preciso de mais foco, de mais atenção, mas tudo bem. Isso faz parte de quem eu sou, e a partir do momento que eu reconheço esses problemas em mim, essas dificuldades, eu aceito, né? Eu já tenho um primeiro passo para começar a trabalhar, né? Para começar a entender que eu sou responsável por esses defeitos e que assim como eles estão hoje em mim, eu tenho o poder de mudá-los. Seja através de uma meditação, de uma mudança de hábito, de eu, né, colocar a disciplina como um fator preponderante aí para eu organizar as coisas, né? Sei lá, me organizar, fazer uma listinha aí para eu ter um pouco mais de foco e conseguir cumprir as minhas tarefas, as minhas metas, os meus objetivos, enfim, achar recursos para transformar isso. E é uma coisa que eu acho que conecta muito com isso, é lá o vídeo da Monja Coen, né, que a gente colocou aqui. O vídeo, inclusive, tá no YouTube. E o título é: o que significa autocontrole? Para que serve o autocontrole? E a Monja Coen, ela vai falar sobre isso. E eu anotei 3 frases que ela fala ao longo do vídeo e que, tem tudo a ver com isso que a gente tá falando, né? Ela fala o seguinte, que autocontrole é não ser manipulado. Quando você tem o autocontrole, você passa a desenvolver essa questão dentro de você, você não fica mais à mercê das situações, né? Você passa a agir de uma forma mais proativa. Você nem é manipulado pelas suas emoções, como também você não é manipulado pelos outros, porque você sabe se reconhecer, você sabe entender quando você tá fora de si, e aí você silencia e espera um pouco aquilo passar pra, né, não entrar no eu não devia ter falado isso, né? Outra coisa que ela fala, que ela usa muito a referência de Buda, né? Do que é ser Buda, que não é só a personificação de Buda como um avatar, mas ser Buda é também uma forma de viver. Ela fala o seguinte, que ser Buda é aquele que é capaz de se ver como é. Quando você tem o autocontrole, você medita, você começa a se reconhecer, você começa a enxergar as coisas como elas são. E não com aquela intensidade que a gente estava falando que é desnecessária, né? Você não é porque a pessoa te deu um feedback negativo que você acha que ela te odeia. Não, é simplesmente um feedback, olha, você pode melhorar isso. Mas isso não quer dizer que ela não gosta de você, muito pelo contrário, né? Se ela tá te dando um feedback é porque de alguma forma ela quer te ajudar. Mas quando você tá no ímpeto emocional, você tá tomado por aquela situação externa, você não tem a capacidade de enxergar isso da forma correta. A última frase que eu achei bem relevante que ela fala é que o autocontrole é você ver a realidade como ela é, sem contar com as projeções emocionais. Ou seja, muito dos problemas que a gente adquire ao longo da nossa caminhada é por conta de projeções emocionais, né? Eu vejo um feedback negativo como não gosto de você, ou talvez uma palavra de carinho
como um eu te amo, né? Ou que não seja dentro daquele relacionamento realmente não exista ainda aquela proporção, mas às vezes uma migalha que você recebe vira, né, uma coisa gigante. Sim. Tudo isso é proveniente das projeções emocionais que a gente faz, e inclusive os conflitos que a gente tem com as pessoas, muitas vezes, estão diretamente relacionados com os nossos traumas, com as questões que a gente viveu talvez numa primeira infância. É bem complicado. O texto que eu coloquei lá, tem também um outro vídeo, esse daí eu não fiz anotações, mas é um vídeo do professor Laércio. O professor Laércio, ele fala muito sobre temas de espiritualidade. E esse vídeo que eu coloquei aqui, ele fala meditação em movimento. É um vídeo mais voltado para o Tai Chi Chuan, que é uma prática, né, uma atividade física, mas que tem como mote principal a questão aí da meditação, do autocontrole, enfim. Mas eu coloquei aí mais a título de complemento, né? E o último texto que eu coloquei aqui foi um texto publicado pela revista Vida Simples, no portal deles, que o título é Viva com Mais Calma. Esse texto, particularmente, eu acho que todo mundo deveria ler, porque é um texto fantástico, tá? É da Débora Zanelato, né? A redatora desse texto. E ela, inclusive, cita aqui, deixa eu ver, trechos do livro do monge Zen budista, que é da mesma ordem da monja Coen, ela também é do Zen budismo, tá? Que é do livro As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, né? Ela traz alguns trechos, inclusive tem um muito legal aqui que eu vou ler para vocês. Se olharmos mais de perto, vamos ver que não é a situação que está nos incomodando, e sim a nossa forma de enxergá-la. Nós nos sentimos infelizes, não só porque algo de ruim aconteceu, mas também por causa do turbilhão de pensamentos sobre o que aconteceu. O título do texto é Viva com Mais Calma. Né? E aí, quando a gente fala de autocontrole, quando a gente fala de meditação, qual que é o objetivo final? É viver a vida de uma forma mais plena, mais presente, mais autoconsciente, mais calma, né? E aí, você vê esse trecho, o que o Hanen Sunim, que é o autor, esse monge zen budista, ele fala que o que determina o tamanho de um problema não é o problema em si, como você enxerga ele, né? E aí eu acredito, Giovana, vejo as coisas dessa forma. Quando você começa a trabalhar o autocontrole e fazer um processo de autorreconhecimento através da meditação, você começa a minimizar as questões, enxergar elas por uma outra ótica, porque você elimina a ansiedade, você elimina a efusividade, você elimina as projeções emocionais que a monja Coen falou lá. Então você passa a uma coisa que era gigante, sem esse monte de excessos, você passa a enxergar a essência, o problema na essência dele. E aí você vê que ele é muito menor do que aquilo. Não é só no... Porque aí a gente vai falar, nossa, como duas pessoas que não meditam, né, que não praticam a meditação, entendem tudo isso. Porque a meditação não é só o ato de você sentar e meditar. É como lá no outro texto ela falou, que a meditação, a gente às vezes inconscientemente pratica ela todos os dias. Seja numa contemplação de um pássaro, ou parar aqui na sua cadeira, escutar uma música, né, uma música calma, você curtir um banho relaxante. Tudo isso, todo o processo que você coloca foco e se dedica é uma meditação. Não como a prática meditativa em si, mas é uma meditação. E aí, a partir desses insights, porque eu até hoje só tive contato com esses insights meditativos, né? Você começa a perceber que realmente, cara, 70% das coisas, dos seus problemas são projeções emocionais. E se você consegue reconhecer isso, você vai eliminando.
Sim, mas a gente só consegue reconhecer isso olhando para si, né? Reconhecendo o que se passa, né? E prestando atenção no que... Se conhecendo bem e prestando atenção nas próprias atitudes, né? E mudar isso é na prática. Sim. É na prática. Você, não, calma, é assim, não vou fazer assim, não vou fazer assado. E se não, é aquilo que a gente conversou antes. A gente faz primeiro, depois pensa e fala, não, filho, eu não devia ter feito. É isso mesmo. Aqui nesse texto, ela cita o seguinte: exercitar a compreensão em relação a nós mesmos e ao mundo é desenvolver a paciência traz mais leveza para a rotina e paz interna. Você percebe como isso tá caminhando lado a lado com o processo de meditação, né? Você medita para se reconhecer, né? Silenciar a sua mente, deixar despertar o seu eu. Quando você se conhece mais, você aumenta a sua compreensão com relação aos seus defeitos, consequentemente com relação aos defeitos do outro, né? Você desenvolve mais paciência. E o resultado de tudo isso, o que é? É uma leveza, é uma rotina com paz interior, né? Então eu acho que uma coisa não está dissociada da outra, né? Tá tudo muito conectado. Eu vou falar mais, Mo. Eu acho que o objetivo desse grupo de estudos é a gente reconhecer isso, né? Que tudo isso, todos esses temas que a gente aborda, as coisas que a gente fala, quando a gente fala de espiritualidade livre, quando a gente fala de autoconhecimento e autodesenvolvimento, é que nada disso é dissociado. Não tem como você levar uma vida material e uma vida espiritual. Ou você torna isso uma forma de viver, né? Ou então você vai continuar no movimento normótico pro resto da sua vida. Ou você toma consciência de si. E eu acho que aí, quanto mais a gente for avançando nos nossos estudos, nos nossos processos aqui, mais a gente vai reconhecer que não existe uma dissociação desses assuntos. Não existe uma forma de viver sem uma coisa ou outra. Tudo está unido, né? Porque nós somos uma unidade, né? Só que a gente não enxerga isso. Acho que é até uma oportunidade, né, pra gente registrar no vídeo. As pessoas que assistirem o vídeo e tiverem uma experiência com meditação, quiserem contribuir aí com essa experiência pra gente, também é bem legal, né? Porque é uma forma também da gente trazer isso para um debate e discutir como essas coisas são aplicadas na prática, né? E só para fechar aqui, né, nesse texto ainda da Vida Simples, ela fala um trecho que eu acho importante a gente colocar aqui. Quer ver? Enfim, ela começa a falar, né, do problema que a gente gostaria que a vida fosse fácil, naturalmente fácil, simples, que a gente conseguisse de uma forma mais sem trabalho, né, que as coisas fluíssem de uma forma mais positiva. Só que ela fala exatamente isso. O doloroso é que não é bem assim. Não é assim que as coisas acontecem. E é pouco provável que o mundo se torne fácil, sem problemas, sem desafios, sem situações ruins, né? Mesmo que você decida se mudar para uma casa no meio da montanha, né, as coisas não vão ser totalmente calmas, né? Porque não é somente o lugar de fora, e sim o espaço mental interno que torna a vida mais conflituosa ou saborosa. Mas a parte boa é que se quem manda na percepção de como as coisas são é a mente, então podemos desenvolver habilidades para ganhar uma compreensão melhor sobre nós, sobre o outro, nos tornando menos ansiosos e mais tolerantes, né? Então é engraçado porque você vê, mais uma vez a gente tem mais um texto que fala que o que regula a realidade externa
é a nossa realidade interna. Trabalhando a mente, trabalhando o autocontrole, você modifica os resultados da sua vida. Inclusive, ela, complementando aí exatamente o que você está falando, ela coloca o seguinte: o que a gente quer contar a seguir é que viver com mais leveza e menos irritação diante dos contratempos é possível, mas antes precisamos compreender por que, ela dá um exemplo, uma fechada no trânsito nos estressa tanto, ou porque podemos ser grosseiros e insuportáveis justamente com quem mais amamos, né? Tipo, numa rotina de casa, que você chega estressada, você vai descontar em quem? Quem mora com você, né? Com a sua família, com o seu marido, com seus filhos, né? E aí ela coloca o seguinte: é essencial saber, nos tornarmos pessoas calmas não significa que nunca mais uma situação de estresse vai nos atingir, mas sim que aos poucos desenvolveremos um estado de espírito mais apropriado para lidar com os desafios que resolverem empacar nosso lado livre da escada rolante da vida, né? Então, não é que os problemas vão acabar ou que a vida vai se resolver, que amanhã você vai estar com dinheiro na conta e todas as suas dívidas pagas. Não. É que independente do cenário externo, todo movimento interior que você fizer vai te trazer para uma realidade, né, uma ótica de vida mais positiva e vai te ajudar a ter mais clareza mental para lidar com essas situações. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um encontro nosso, dessa vez falando sobre meditação e autocontrole. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, dá um like aí no nosso vídeo, né? Curte, compartilha aí com o pessoal que você gosta, que você acha que pode se interessar pelo tema. E se você também quer fazer parte do nosso grupo de estudos, entra lá no nosso site www.saberpleno.com, clica na abinha Grupo de Estudos e se inscreve, que aí você começa a participar com a gente, tá bom? Um beijão, uma semana iluminada para vocês e muitas, muitas, muitas coisas boas. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.